bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui é Fred UFRJ Silva, do canal Fred UFRJ Silva, com mais um vídeo áudio, visando dar continuidade ao trabalho, ao qual nós fomos chamados para realizar. Esse vídeo é um tanto quanto curto, e eu queria fazer aqui tecer aqui algumas considerações, iluminado pela sã doutrina, pela sã tradição, pelo santo magistério da Santa Madre Igreja Católica, ressalvando aí o Concílio Vaticano II, ok? Esse momento de ruptura, com a verdade católica, e que realmente a estratégia dos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo está dando certo, porque eles estão vencendo as pessoas pelo cansaço, até alcançarem a indiferença religiosa. Esse é o ponto. A indiferença religiosa é a estratégia, do próprio anticristo, o indiferentismo, e aí você se volta para o materialismo, e não se trabalha mais. Isso já de há muito tempo. Quem conhece a história sabe que a Igreja Católica foi alijada, do poder já de há muito tempo, quando os príncipes, o surgimento desses estados, nações, dos príncipes se voltam para o temporal e esquecem, o transcendente. Bom, a questão hoje que se coloca para nós é uma questão muito prática, que essa é a visão macro, mais abrangente da sociedade, de que se pode fazer omeletes, se pode fazer um omelete sem ovos. A própria evidência lógica demonstra que é impossível, dada a natureza do omelete, dada a natureza do material, dos ingredientes que são necessários para fazer o omelete, e mesmo até a técnica que é utilizada na confecção desse prato. Então a gente transporta essa analogia para a realidade social, não só nos países emergentes, que vivem uma situação sociopolítica, econômica e moral deplorável, mas também nos países que dominam hoje, o sistema, que estão vivendo também uma deplorável, uma periclitante realidade social, política e cultural. Do ponto de vista econômico, vão até bem. Então, a grande jogada é fazer com que as pessoas acreditem que a salvação do homem está no materialismo. Essa é a grande sacada. Bom, então o que acontece, os últimos acontecimentos, que vêm ocorrendo aqui no nosso país, com relação à questão política, social, moral, as explosões, que são nada menos do que os efeitos deletérios desta destruição, dessa ausência de uma bússola norteadora, dessa vida virtuosa que deve levar a multidão, a ausência dessa bússola. E nós estamos falando da sã doutrina da Igreja Católica, e a murmuração dos habitantes de Babilônia, no sentido de que a coisa tem que funcionar, ou deveria funcionar, ou nós deveríamos ter resultados importantes, resultados satisfatórios, resultados interessantes, sem uma formação integral, do indivíduo e das multidões, a começar pela formação religiosa. É lugar comum nas discussões, eles conseguiram isso é uma coisa impressionante, como as pessoas abraçaram essa ideia, de que uma pujança material iria trazer a verdadeira paz, a verdadeira caridade, a verdadeira prosperidade temporal, esquecendo que a criatura racional, que o ser humano é ferido pelo pecado original, tende a estabelecer relações, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro, relações de poder,
iníquas, né? E, consequentemente, né, a injustiça, né? Se é que você pode caracterizar isso, porque dentro dessa concepção de igualdade absoluta, né, inclusive é difícil você conceituar, né, estabelecer um conceito que seja aprazível, que seja apreensível, né, dessa questão, né, da justiça. Justiça social, por exemplo, também é um termo que ainda foge ainda mais, né, dessa possibilidade de conceituação. Bom, então os noticiários de TV, né, fazem desfilar diante dos nossos olhos, né, o tempo todo, né, os efeitos, né, dessa deletéria destruição, né, da formação integral, né, do indivíduo, né, da multidão, né, religiosa, moral, social, educacional, etc. E as pessoas acham que o Estado vai resolver isso, né? Mais leis, mais penas, leis mais duras, etc. Evidentemente que um choque de ordem, né, é claro, ele sempre surte seus efeitos, né? Mas não ataca a causa propriamente dita, porque evidentemente que o cidadão de Babilônia, o indivíduo que vive em Babilônia, ele quer manter, né, tende a buscar a manutenção, né, do seu status quo, né, em liberdade. E a punição, né, do Estado, ela funciona dessa forma. Entretanto, somente punição sem formação integral, começar pela religião, né, pela formação moral religiosa, ela não é efetiva, né, a médio e longo prazo, né? E as relações iníquas de poder, elas vão continuar existindo, né? E a violação, o que é mais grave, né, a perdição das almas, né, a perda de almas, é uma coisa absurda. Então esse é o mote, né? É difícil você conversar com as pessoas que acreditam que o estado social de bem-estar vai resolver os problemas, né? Mas para quem é materialista e não tem fé, essa é a questão a ser buscada. Então, nós católicos devemos estar atentos a essa realidade do pensamento, né, que vige, né, que impera em Babilônia, né, exatamente dentro desse mote, né, porque é impossível a conversão dos cidadãos de Babilônia a não ser por um milagre extraordinário da graça. Porque ele é materialista, ele busca, evidentemente, né, apenas a prosperidade temporal, mas ao mesmo tempo não consegue perceber que para se obter isto que ele busca, é preciso que se tenha virtude. A começar pela virtude da piedade. Você tem que colocar as suas esperanças, as suas expectativas, o seu agir, né? Você tem que ancorá-lo em algo que está fora de você, que é a fonte de toda a moral, de toda a verdade, toda a bondade, toda a justiça. É Deus nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Madre Igreja Católica com sua sã doutrina. O Santo Magistério, a Santa Tradição. Entendeu? Então, o cidadão de Babilônia, ele vive numa espécie de vórtex, né? Uma espécie de ciclone. Ele vive no olho do furacão sem conseguir perceber que há que se fazer, né, há que se buscar essa vida virtuosa, né? Como já dizia São Pio X, não se construirá a cidade, né, não se construirá nem os prédios, nem um muro de contenção, de proteção da cidade, sem que a Igreja Católica ponha o seu cimento, né? Nós estamos falando da sã doutrina. Não essa amálgama, essa mistura informe, né, de várias possibilidades inauguradas, né, abraçadas, né, pela hierarquia reinante, né, visível, da igreja visível, né, que está aí, que praticamente quase nada tem de católico, né, não com essa visão multifacetada, né, mas com a visão única, exclusivamente católica, você obter isso que é até o que o cidadão de Babilônia deseja.
Então nós vivemos num estado de miséria, né, do ponto de vista moral, espiritual, né, e sob o jugo, né, vivendo, sofrendo, gemendo, chorando sob o jugo, né, de Satanás, que é o chefe, né, de Babilônia. Difícil fazer as pessoas entenderem isso. Virtude, resultado, prosperidade temporal, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo mais vos será dado por acréscimo, né? Difícil estabelecer hoje essa relação, porque o homem acha que ele sozinho, sem Deus, ele pode conseguir alcançar essa utópica sociedade, né, maravilhosa. E, na realidade, a história, né, mais antiga, a história mais recente, né, esses movimentos históricos, esses recortes, né, temporais mostram que não é possível, né? E a tendência é nós caminharmos para um totalitarismo cada vez maior, porque você precisa moldar a ideia, você precisa mentir, você precisa criar demandas psicológicas, intelectuais, necessidades, etc., né? Aplicando a teoria da escola de Frankfurt, um dos maiores representantes, na minha opinião, que é o Herbert Marcuse, né, onde ele estabelece, né, essa tese naquele livro que foi um best-seller, né, em Babilônia, chamado Eros e Civilização, libertação do ser humano, né, a felicidade, o paraíso terrestre, né, a quebra de todas as barreiras, né, com a suspensão de todas as contenções, para que o homem possa alcançar a sua felicidade. Essa é uma ideia muito tentadora, né, mas que na prática, né, mas infelizmente nos países onde do ponto de vista material, né, a vida das pessoas é um tanto quanto aprazível, né, adequada do ponto de vista material, financeiro, essas ideias alcançaram e ganharam muita força e estão se espalhando pelo mundo, né? E você não tem mais a Igreja Católica na sua hierarquia, né, no Vigário de Cristo, a voz, né, para mostrar, né, esse sol que brilha, essa bússola, né, para mostrar às pessoas a direção. Bom, é isso aí, pessoal. Então, viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Até o próximo vídeo áudio. Forte abraço a todos. Até lá.